BMC News. Informação que gera valor. De volta aqui na nossa programação da BMC News, 10 horas e 28 minutos. Atualizando aqui informações, estrangeiros tiraram 11 milhões de reais da Bovespa na última quinta-feira. O saldo de investimentos estrangeiros, então divulgados de acordo com a B3 no mercado secundário de ações, já em circulação, ficou então negativo em 11 milhões de reais, interrompendo uma sequência de 5 pregões de entradas. Isso de acordo com os dados divulgados agora há pouco pela B3. Lembrando que no mês o saldo de estrangeiros está positivo em 3,761 bilhões de reais. Também olhando no acumulado do ano, os estrangeiros já trouxeram para a Bovespa 20,898 bilhões de reais, com 9,987 bilhões em compras no mercado secundário. Estrangeiros respondem aí por 54,90% do volume negociado em novembro e por 54,80% do volume negociado durante todo o ano da Bovespa. A gente vai seguindo aqui, agora chegou a hora de começar nossa rodada de conversas, de entrevistas. A gente recebe Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, aqui na nossa programação. Seja muito bem-vindo, Alex, aqui para conversar com a gente na BMC News. Muito bom dia. Bom dia, Paula, Felipe, a todos que estão nos acompanhando. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, prazer é sempre nosso. Alex, queria entender contigo, essa semana teremos ali a divulgação do IBC-BR, que é considerado uma prévia do PIB, né? Qual que é a expectativa da Austin Rating sobre este indicador? Olha, a gente enxerga na margem uma alta de 0,2 e em relação ao ano passado 0,9, ou seja, dentro daquele cenário de desaceleração da atividade econômica neste segundo semestre, e aí muito condizente com com a projeção de mercado de um PIB ali da ordem de 2,9 e também projeção da Austin com o crescimento do PIB para 2023 da ordem de 3%. Para 2024, que eu acho que começa a ser aí o principal debate, né? A Austin mantém 1,6 de crescimento do PIB, o mercado algo em torno de 1,5, ou seja, segue esse processo ainda de desaceleração. Mas, de novo, o importante, né, Paula, é que a economia ela vem num ajuste em termos de redução da taxa de juros, melhoria na qualidade de crédito, com renegociação de dívidas das famílias de menor renda. Então, tudo isso deve amenizar essa desaceleração no final do ano, que é um período, né, de bastante consumo, tanto do lado do comércio, como a parte de serviços, né? Então, vai desacelerar, mas esse momento vai conseguir amenizar e trazer esse crescimento do PIB ainda em 2024. Pressão neste setor dos serviços, né? Pensando bem ali no setor de serviços, com o consumo da população mais enfraquecido, deve ser percebido, inclusive, neste resultado? Muito provavelmente, né? Ou seja, a economia está passando por esse ajuste. Em algum momento do tempo, o caminho ele vai sendo ajustado. Ajustado significa tanto a atividade econômica no lado da indústria, como o setor de serviços, comércio, pode mostrar um ajuste diferente em cada momento. O setor de serviços ele representa 2/3, né, de toda a atividade econômica. Aliás, o setor de serviços que ficou em segundo momento, né, na reforma tributária, porque ele é muito intensivo no uso de mão de obra, né, e tem um peso muito grande do custo de mão de obra. Então, o setor de serviços agora vai passar por um ajuste, pode ser que em algum momento ele tenha ali uma desaceleração um pouco mais forte do que esperado, mas vai ser extremamente importante um setor para manter esse crescimento para o ano que vem. Final de ano é um setor muito aquecido, né, por conta das férias, e agora nós temos aí compras de final de ano, Black Friday agora em novembro, então o setor com resultados de novembro em diante pode ficar melhor. O resultado de outubro e setembro ainda podem deixar um pouco mais moderado, um resultado um pouco mais zerado, mais baixo esse número, mas é extremamente importante. E esse setor, Paula, é um setor que vem mostrando, com os indicadores de emprego, renda, emprego, vem mostrando um forte desempenho, né? Vem superando as expectativas
as projeções, quando a gente olha a CAGED, os dados da PNAD, o setor de serviços vem muito forte. É um setor importante para a economia brasileira e que o governo precisa olhar com um pouco mais de carinho na questão da reforma tributária no segundo momento, pegando esse gancho já. Alex, inclusive, esta situação, esse resultado, ele coloca mais pressão sobre a expectativa de arrecadação do governo? A gente analisa a arrecadação do governo e percebe que aquelas receitas extraordinárias de 2022, que inclusive foi chamado aí imposto inflacionário, né? O governo arrecadou muito por conta de um aumento da inflação, que pegou ali a parte de energia e combustíveis, e só lá no final do ano que houve a desoneração de tributos federais em cima desses serviços. Agora já mudou. Esse atual governo, né, ou seja, 2023, já não tem mais o benefício dessas receitas extraordinárias. E, além disso, também diferente do que aconteceu no ano passado, que o governo tinha um perfil mais para desestatização, né, ou seja, tirar as estatais de foco, né, passar para a iniciativa privada, esse atual governo já falou que vai estatizar. Inclusive está brigando ali para refazer o que foi feito com a Eletrobras. O que é um retrocesso, primeiro, porque continua com um custeio muito elevado nas contas do governo e, diferente do que aconteceu no ano passado, e não quero aqui fazer comparação de governo, e sim de arrecadação federal, no ano passado nós tivemos uma boa receita de vendas de ativos, né, da União, de privatizações e concessões. Dado que a atividade econômica vai desacelerar, a arrecadação vai desacelerar e não tem nenhum outro contraponto melhor para isso, começa a ter uma preocupação. Inclusive, Ana, Paulo, eu fiz um cálculo que em relação à arrecadação acumulada em 12 meses, em relação à dívida bruta, o que está acontecendo é que a arrecadação vem caindo em relação à dívida bruta e a dívida bruta como um todo está subindo. Ou seja, não só estamos perdendo fôlego na arrecadação, como está ganhando fôlego este custeio e endividamento do governo, que torna tudo ainda mais preocupante para o período de 2024 em diante, que vai ser uma discussão mais aprofundada da reforma tributária, que vai tratar de IR, de lucros e dividendos, de desoneração da folha de pagamento. Então, ou seja, o governo já está sufocado em termos de equilíbrio das contas públicas. Como será encaminhado esse novo debate no Congresso sobre a reforma tributária dessa outra etapa, né, desse segundo momento? Isso preocupa bastante. Alex, inclusive, ainda quero entrar mais nessa questão de fiscal, de tributária também com você, mas só para a gente fechar um pouco mais, né, da questão das perspectivas em relação ao PIB, à atividade como um todo. Quando a gente olha para frente, você acha que existe esta possibilidade aí de um bom desempenho para chegar aos 3% aí do PIB em 2023? Isso seria tangível? Há risco também, de repente, de uma possibilidade de uma recessão técnica, se for considerar ali uma queda no último trimestre deste ano, uma possibilidade, inclusive, de queda também no início de 2024? Olha, é um cenário que pode acontecer. Hoje nós não trabalhamos com esse cenário, Paulo. A nossa projeção é de um crescimento de 3%, acho que as condições estão todas dadas para isso. A taxa de juros vem sendo reduzida já há algum tempo, ela permanece ainda num terreno contracionista, mas já melhorou aquela perspectiva de consumo de bens duráveis, né? Ou seja, financiamento. O programa Desenrola também ajudou bastante. Então, isso vai consolidar o crescimento para este ano. É claro que, em algum momento do tempo, a gente pode, até por conta das circunstâncias do cenário global, de grandes incertezas, então isso afeta um pouco o investimento, uma compra um pouco de mais médio prazo, é possível, né, que em algum momento do tempo a gente tenha a chamada recessão técnica, né? Ou seja, na margem o Brasil tem 2 trimestres com queda do PIB. A Austin não trabalha com esse cenário. A gente acredita que todos os fatores que estão em curso vão ser para um pouso suave, né? Ou seja, desacelerar de forma mais branda. Claro, tem riscos geopolíticos que vêm se acentuando, tem riscos econômicos em termos de aperto na política monetária nos Estados Unidos e Europa, mas aqui internamente a gente viu nas últimas semanas que quando não tem nenhuma notícia negativa no exterior, internamente, se o presidente também não abrir a boca para falar bobagem, as coisas vão caminhar para o lado certo, que é
para continuar essa forte resiliência, né, da atividade econômica. Ou seja, do lado macroeconômico, as coisas estão caminhando bem. O Roberto Campos está dirigindo muito bem a política monetária do país, as coisas estão indo de forma muito positiva. A inflação divulgada no IPCA semana passada mostra que já chegou no ponto de máximo, agora a inflexão, desacelerar, podemos inclusive cumprir a meta em 2023. Então isso abre um ambiente interno mais otimista. Agora depende do governo fazer a parte dele e não atrapalhar a atividade econômica, né? Ou seja, a política não atrapalhar a economia. Sua atenção aqui, porque o Maurílio Goldner está me chamando para atualizar mais movimentação do nosso mercado financeiro. Vamos lá, Maurílio, muito bom dia para você. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe, Alex, a todos que estão acompanhando a nossa programação aqui na BMC News. 10 horas e 39 minutos, horário de Brasília. O mercado abriu há pouco, como o Felipe Nascimento fez um giro exatamente mostrando detalhes daquela abertura. Mas o que ainda está chamando a atenção aqui na movimentação do Ibovespa é justamente essa manutenção do patamar dos 120 mil pontos. Apesar de uma queda um pouco mais profunda agora, de 0,37 em relação àquele início de pregão. Um volume de negócios ainda um pouco baixo, 1 bilhão 260 milhões, mais ou menos a média do horário, então é normal pelo tempo que a Bolsa está funcionando. Mesmo assim, a gente está vendo, então, esse movimento inicial. Eu separei aqui alguns setores também para a gente ver. O setor de varejo, que está bem misto hoje, com o Natura perdendo um pouco de valor, 2,37. Allied também, Guararapes e Americanas, que voltou a adiar justamente a divulgação do balanço, queda de 1,22%, e também na faixa de 1%, Vivara, Pets, Pão de Açúcar e Alpargatas. Subindo o grupo C&A, 2,21%, inclusive puxando as altas no momento. É importante, interessante até a gente destacar o grupo C&A, porque na semana passada, na sexta-feira, houve um ganho muito grande nos valores dos papéis da C&A, como inclusive dá para a gente ver aqui uma movimentação de valorização e um volume de negócios bem considerável também em relação à C&A. E que está se mantendo, pelo que a gente está vendo aqui hoje, pelo menos até o momento, nesse início de mercado, a gente vê ainda uma valorização das ações da C&A, agora cotada a R$ 7,44 o papel. Já foi maior essa cotação, já estava ali na faixa dos 7,80, chegou a subir bastante a C&A e agora deu uma reduzida, mesmo assim opera no momento com ganhos de 2,76%. Só para a gente completar, então, o setor de varejo ainda tem aqui Marisa, Magalu, Lojas Renner, Grendene e Arezzo, todas no positivo, assim como o grupo Soma. Outro grupo de papéis que a gente pode destacar aqui são dos bancos. E os bancões todos operando no momento no negativo. Isso vale para Santander, Bradesco, Itaú Unibanco, Itaúsa e Banco do Brasil. Todos no negativo, tudo vermelho nos bancos no momento. Aéreas e turismo trabalhando mistas. Azul e Gol já ganharam valor na semana passada e continuam ganhando valor. CVC caindo 2,30 e Embraer 0,31 de queda. Para a gente analisar uma outra ação também que ficou em destaque a semana passada, e no caso foi pelo lado da grande perda de valor, que foi justamente da Minerva, né? A gente viu na quinta e na sexta uma queda, na quinta uma queda bem aprofundada aqui, como dá para a gente perceber no gráfico, e hoje uma tendência de recuperação aí, pelo menos até agora, como a gente está destacando. 1,61 de ganhos, com a ação cotada no momento a R$ 6,95. Vou pegar também o índice geral por volume, justamente para a gente ver quais os destaques em relação às grandes companhias, às empresas que têm bastante papel na bolsa, bastante volume de negociação e que fazem a diferença. Aí a gente vê a Petri com uma valorização de 0,72, Petri 4 no caso, e a Vale também com ganhos de 0,27.
Vale que vem numa tendência aí, desde a divulgação dos seus resultados, uma tendência de ganhos importantes e de uma grande valorização. Vale que muitas vezes, na semana passada, durante o pregão, sustentou até a alta do Ibovespa. No negativo, a B3 está tendo uma queda importante aqui de 5% no momento, depois dois bancos, como a gente citou, Bradesco e Itaú, e a Localiza também está apresentando uma queda aí de 2,05%, lembrando que o critério aqui desses números é por volume. Se a gente pegar exatamente a variação, a gente vai ver outras empresas com mais destaques aqui no negativo, que são a B3 também, Natura, CVC, Casas Bahia e Localiza. Dá para ressaltar também Cogna e Semig. No positivo, com o critério de variação, quem está ganhando bastante valor, mais valor no momento, é o Carrefour, 1,80%, supermercado, do segmento de supermercados e atacarejos, e Dux, que é do setor de educação, também ganhando 1,57%, e a Minerva, que a gente já destacou aqui com mais detalhes. Vamos agora dar um giro também pelo dólar, vou trocar aqui para a variação diária, justamente para a gente ver como que está a valorização do dólar no momento, 0,79 de valorização, 4,95 o dólar futuro. A gente está na expectativa também para a abertura do mercado americano daqui 45 minutos, 10 horas e 44 minutos agora, 11h30 horário de Brasília, abrem as bolsas de Nova York. A gente segue acompanhando então essa movimentação, só um giro final do Ibovespa, aumentou um pouquinho o valor da depreciação dos valores dos papéis, 0,39%, 120.089 pontos, e o volume continua perto disso. Estamos monitorando e vamos aqui acompanhando passo a passo da Bolsa de Valores. Eu vou voltar agora com o Felipe Nascimento. Maravilha, Maurílio Goldner, muito obrigado, inclusive, por todas essas movimentações do mercado financeiro. E agora a gente já volta com o Alex Agostino, economista-chefe da Austin Rating. Sempre um prazer falar contigo, Alex, muito bom dia para você. Você comentava com a Paula todo esse processo do crescimento econômico brasileiro, as expectativas de crescimento do PIB. Tem uma curiosidade, porque na semana passada, até teve uma entrevista emblemática do presidente Lula falando sobre processo de crescimento econômico que talvez não fosse tão bom assim por conta dos feriados que a gente teve nesse ano, muitos feriados prolongados e tudo mais. Eu queria saber se isso acaba impactando mesmo no crescimento econômico, por mais que a gente tenha, de repente, um crescimento de um outro lado de serviço, turismo impacta positivamente, do outro lado, indústria, algum comércio de rua não. Enfim, no fim das contas, a discussão é antiga, mas feriado ajuda, atrapalha no crescimento, ajuda para quem, atrapalha para quem. Como que é essa percepção, essa balança do impacto dos feriados prolongados nesse processo de crescimento, ou é irrisório? Como que é essa sua percepção? Grande, Felipe. Prazer falar contigo novamente, amigo. Olha, primeiro é até cômico, Um ex-sindicalista fala disso, Vale lembrar as greves que ocorriam lá na década de 70 e 80, Mas, enfim, o tempo muda e mostra qual é a nossa realidade. E a realidade é o seguinte, Felipe. Nessa fala do presidente, no qual ele disse que ano que vem a economia vai crescer mais porque os feriados vão acontecer no final de semana, Bom, isso é uma meia-verdade, Por que meia-verdade? Porque primeiro é o seguinte, quando o feriado acontece numa segunda-feira, que vai ser agora, no dia 20 de novembro, em geral, há o deslocamento do consumo, em termos de economia, há o deslocamento do consumo, que você sai, por exemplo, do comércio, que as pessoas, numa segunda-feira normal, iriam ali para um shopping center ou para uma loja de bairro, aquele consumo normal, no restaurante, na sua cidade, eles se deslocam. Então, eles, primeiro, têm acionando ali o setor de transporte, hotelaria, porque as pessoas vão visitar parentes, vão fazer turismo, então, avião, transporte aéreo, enfim, você tem um deslocamento do consumo para a parte de serviços, e aí você deixa aquele consumo local para outro tipo de consumo. Então é uma meia-verdade, porque, claro, com menos dias úteis, a indústria acaba produzindo um pouco menos, porque isso é óbvio, se você tem 2 dias úteis a menos no mês,
são quase 10% a menos da sua produção. Mas isso acaba compensando depois, num período de maior consumo, que é final do ano, você tem horas extras a mais. Então é uma meia-verdade, né? A economia, o impacto disso vai ser muito pequeno, né? Isso se dilui ao longo do ano, porque o PIB ele fecha o consolidado do ano, então 1 ou 2 dias de feriado no final de semana vai impactar menos na economia, e de forma muito moderada. Não é, na verdade, foi muito mais uma frase para jogar para a torcida, tentando aí já começar a se prevenir para 2024, né, que todo mundo vai estar de olho em eleições municipais, do que economicamente ter um efeito direto, prático, significativo. Perfeito, Alex. Era mais essa curiosidade mesmo, né, para tentar entender um pouquinho melhor essa movimentação, até porque ano que vem quase nada de feriado prolongado, né? Então o PIB tem que pelo menos triplicar de valor para seguir essa lógica. Mas, enfim, seguindo aqui, né, com os nossos debates, você comentava com a Paula sobre essa questão da desancoragem, né, de algumas expectativas de inflação, ou talvez mais ancoragem, né, porque a gente está nesse processo, inclusive o IPCA trazendo, né, uma inflação mais comportada, mais moderada ali, muita gente já revisando para baixo. Mas o Campos Neto tem falado bastante recentemente a respeito daquela desancoragem gêmea, né? Talvez uma desancoragem nas expectativas de inflação com a desancoragem da questão fiscal. E a questão fiscal está muito no radar dos investidores, porque nessa semana a gente tem a possibilidade de ter... Você está me ouvindo? Está me ouvindo, né? Tá. A gente tem a possibilidade de termos novamente uma... Você não está te ouvindo? Não, daqui a pouco, então, a gente volta com você, Alex, que assim que restabelecer o áudio do Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rates, a gente volta a falar. Inclusive, a gente está comentando, né? A minha pergunta para o Alex Agostini era justamente sobre a desancoragem das expectativas do fiscal, porque nessa semana é uma semana bastante importante que a gente está monitorando toda essa situação, porque no dia 16, quinta-feira, é o último dia para que sejam encaminhadas emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias no Congresso Nacional. E qual o impacto disso, né? Se houver alguma apresentação de emenda, vai ter que ser deliberado, vai ter que ser discutido sobre uma possibilidade de modificação da meta fiscal. Atualmente, essa meta está 0, como foi proposto pelo Ministério da Fazenda, também juntamente com o Ministério do Planejamento, e consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias que passou na Comissão Mista de Orçamento no Congresso, composta pelas duas casas, né? Tanto a Câmara quanto o Senado, está a meta 0 escrita lá, que é a meta defendida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora, se houver alguma proposta e essa proposta for acatada, vai haver uma mudança da meta do resultado primário no ano que vem. E isso que está preocupando muitos economistas, justamente porque se houver qualquer tipo de mudança na meta, pode haver também, né, essa desancoragem das expectativas, ou seja, muda-se a meta justamente para não ter tanto contingenciamento de gastos, abre-se espaço para mais gastos, abre-se espaço para mais pedidos de gastos, inclusive por parte de ministérios e por parte de parlamentares, e isso acaba tendo uma reação em cadeia justamente nessa desancoragem da expectativa. A expectativa vai embora, aí mexe com câmbio, mexe com juro, mexe com juro futuro, obviamente, e isso acaba trazendo muito impacto negativo para todo o mercado. Portanto, eu já daqui a pouco vou fazer essa pergunta para o Alex Agostini, para a gente poder também entender a visão dele e da Austin Rates enquanto essa desancoragem. Fui comunicado aqui que o Alex já está de volta, agora você me ouve bem, Alex? Estou te ouvindo bem, Felipe, esse é o nosso grande problema, né? Eu estou aqui estou aqui em Alphaville, do lado de São Paulo, uma metrópole, né, da América Latina, e a gente ainda tem esses problemas, né, de conexão pelo baixo nível de investimento no país, né? Isso por vários motivos, carga tributária, insegurança jurídica, mas enfim, vamos retomar e vamos ver qual que é a pergunta. Desculpa. Sim.
A pergunta era justamente, eu estava falando, né, sobre a desancoragem da expectativa de inflação, Campos Neto falando da desancoragem gêmea, que tem a expectativa de inflação desancorada e também a meta fiscal. E aí, as consequências disso, né, Alex? Porque é uma semana decisiva, dia 16 acaba o prazo para ser enviada qualquer tipo de emenda por parlamentares para sugestão de alteração de meta fiscal. E o Haddad tem sido bastante defensor da meta zero, enquanto a gente vê outras alas dentro do governo pedindo essa mudança na meta, justamente para não mexer tanto no contingenciamento no começo do ano que vem. E aí poder gastar mais com obras, gastar mais com algum tipo de investimento, enfim, qualquer coisa que o governo precise fazer esse tipo de gasto. Queria entender um pouco da sua visão, né, sobre essa situação, principalmente porque, na sua visão, manter meta zero, ok, não desancora a expectativa, por mais que não saiba-se que não vai ser conquistada essa meta zero. Agora, se mexer na meta, os riscos que isso pode ocasionar, né? Onde que a gente pode ver essa desancoragem, onde que a gente pode ver esse impacto negativo em todos os indicadores, em todos os meios da nossa economia aqui? Felipe, você colocou muito bem, né? Primeiro, tem essa preocupação por parte da autoridade monetária, Banco Central, em relação à política fiscal, ela comprometer a política monetária ou a eficiência da política monetária, né? Isso, historicamente, no Brasil acontece. Por isso que os juros no Brasil sempre são os maiores. A gente sempre olha ali, né, nas manchetes, né? Brasil é líder no ranking de juros reais, né? Porque, justamente, a gente precisa elevar muito a taxa de juros para compensar essa, historicamente, política fiscal expansionista, né? A gente nunca vê uma política fiscal austera. E aí você colocou muito bem a questão da meta. Então vamos lá, houve toda uma discussão, aprovação no Congresso do arcabouço fiscal e as condições de meta com ali margens ou áreas de escape, né? Ou seja, não cumpriu no zero, mas um pouquinho de déficit ou um pouquinho de superávit. É isso que o arcabouço fiscal colocava na sua essência. O mercado, como a Austin Rate, já tem uma projeção de que o déficit para o ano que vem vai ser em torno de 0,8%, dadas as condições atuais, como eu falei, perda de eficiência na arrecadação e aumento nas despesas, até porque tem essa ala do governo que é extremamente populista, né, gastador, e vale lembrar que ano que vem, Felipe, tem eleições municipais, é onde o governo ele pega aquela fatia do orçamento chamada discricionária e vai colocando com transferências voluntárias para sua base de apoio, isso é histórico, né? Todo governo faz isso, mas, claro, numa condição de aperto fiscal fica ainda pior essa relação, tem as emendas, como você colocou muito bem, tem que atender toda a base governista, né, para aprovar ali medidas encaminhadas pelo Executivo. Então, a gente aqui, como agência de classificação de risco, a gente fica preocupado porque a gente olha lá para frente, que é o nosso papel, né, tentar ser mais preventivo possível, no sentido dos riscos, e quando a gente olha uma ala do governo falando que, olha, precisa gastar um pouco mais, realizar investimentos, e geralmente esses investimentos são muito mais focados em assistencialismo do que investimento em infraestrutura básica, né, e por isso que as nossas comunicações continuam caindo, né, porque o Brasil não evolui nessa parte, fica bastante preocupante, e aí vem o presidente falar que não é tão relevante cumprir a meta zero. Olha, quando já tem uma predisposição e não cumprir uma meta, é óbvio que você já está dando uma sinalização para os investidores de que tudo pode ser pior, que eu vou gastar mais do que o meu limite do cheque especial que já está consumido na sua totalidade. Ou seja, a gente já tem essa preocupação com um resultado, um déficit fiscal de 0,8. Aí ele fala que, olha, não sei se eu vou cumprir, mudar a regra antes de entrar em campo, que vai ser a partir de 2024, o arcabouço fiscal, é uma má sinalização e óbvio que vai perdendo a ancoragem. E aí o Banco Central ele precisa sinalizar, falar, governo, faz sua parte, que senão eu vou ter aqui que aumentar os juros. E a gente sabe que juros mais altos, obviamente, vai custar emprego, vai custar renda, vai custar atividade econômica, e aí o governo vai querer sempre colocar a culpa no presidente do Banco Central, como foi no início desse ano, né?
o Lula com a queda de braço com o Roberto Campos. Isso é muito ruim, né, para a economia brasileira, porque a gente não consegue se desvencilhar e sair desse círculo vicioso, que é sempre com déficit fiscal, política monetária restritiva, e a gente não consegue crescer e evoluir como os demais países. Nos últimos 42 anos, Felipe, vou ser mais breve, o Brasil cresceu 2,3% na média anual. Os países emergentes cresceram pelo menos 2 vezes mais que isso. Então a gente precisa melhorar as condições internas para sermos competitivos, para melhorar e elevar o nível de padrão de renda e social da economia, para que as empresas vão com muito mais vontade para o mercado de capitais, para melhorar a eficiência do capital financeiro no país, né? Até porque tem toda uma discussão, né, Alex, se esse crescimento médio aí do Brasil tem relação com produtividade ou tem relação com o bônus demográfico que a gente sempre teve, né? E agora está acabando um pouco dessa possibilidade desse bônus demográfico brasileiro, né, com todo esse envelhecimento da população, se isso, né, sustenta ou o que a gente vai ter que fazer daqui para frente para manter esse crescimento, né? Exatamente, você colocou um ponto muito importante. Quando a gente olha, é uma coisa muito rápida, não precisa ser um cálculo muito sofisticado, não. Você pega o PIB, tá, e divide ele pela população, e você vai conseguir medir de forma muito rápida e simples o nível de produtividade. Você vai ver que ao longo do tempo a gente perdeu produtividade. Então, de fato, foi o bônus demográfico, que, aliás, a gente vem perdendo, e foi por isso que foi necessário fazer, lá em 2019, a reforma previdenciária. E vamos precisar fazer outra, porque aquela ficou meio que uma coxa de retalhos. Vamos precisar fazer outra daqui a pouco. O Brasil é um país muito jovem, então as pessoas vão precisar contribuir muito mais para esse sistema previdenciário não ir à falência. E ao longo do tempo, eu acho inevitável a gente ter que fazer uma transição para uma previdência como o Chile, né? Ou seja, você vai e faz a sua contribuição para a sua previdência, sabe? O que, obviamente, é ruim, porque a gente sabe que a realidade de renda no país ela é muito diferente de outros países. Aqui no Brasil, a gente tem uma concentração de renda muito grande e que faz com que há um pouco desse social por parte do governo com a previdência. Mas isso vai ter que mudar, aí eu acho que na próxima década. Alex, olhando ainda para a questão fiscal, isso acho que tem chamado muita atenção também lá nos Estados Unidos, né? Inclusive, a gente até viu toda essa questão do aumento do risco fiscal, fez com que então a Moody's rebaixasse a perspectiva do rating americano de estável para negativo, mesmo mantendo ali o AAA. Eu queria entender primeiro na sua avaliação, né, como você vê de fato esta mudança, se vocês também têm perspectivas nesta linha ali, Estados Unidos estão de fato correm o risco de perder o AAA? Olha, Paula, dificilmente, né? Estados Unidos, ainda que ele tenha essas dificuldades em relação à sua despesa, né? Sempre ali o Congresso com uma queda de braço e acaba voltando a ampliação dos limites, né? Isso é histórico, isso não é de hoje, se a gente olhar a história, isso sempre acontece. Mas os Estados Unidos, ele é financiado pelo mundo inteiro, né? Então, por China, Japão, Brasil, por todos os principais países do mundo, ele é financiado. Então, dificilmente, os Estados Unidos vai entrar numa situação dessa. Pode até perder AAA por alguma agência de classificação de risco, mas eu acho difícil ele ter problemas de financiamento da sua dívida, o que seria, sim, um problema não só para ele, mas global, porque o tesouro de todos os países tem ali títulos dos Estados Unidos investido, né? Então seria um grande problema para todos os países, principalmente para a China, que é um grande financiador da dívida norte-americana. E aí você tocou num ponto interessante, eu vou querer trazer para o Brasil rapidamente. Foi isso que motivou, aliás, a aprovação do arcabouço fiscal ali em junho, do texto base da reforma tributária em julho, se eu não me engano, que fez com que nós, a Agência de Classificação de Risco aqui no Brasil, melhorasse a perspectiva da nota do Brasil, que poderia fazer o Brasil melhorar a nota lá em 2025, 2026, se conseguisse, né, tocar essa situação para atingir o equilíbrio fiscal. O problema é que em junho, julho, a nota do país é melhorada, aí vem ali em setembro o presidente do país e fala aquela bizarrice que não precisamos cumprir a meta fiscal, né?
Então, não é só nos Estados Unidos que nós temos uma preocupação no radar, mas aqui muito mais. E aí, eu acho que a máxima, Paulo, é o seguinte: o problema não é dever, porque a gente consegue ter um financiamento. O problema é não pagar a conta. Estados Unidos vai pagar a conta, vai continuar a pagar a conta. O problema é que os juros vai ser um pouco maior para isso. E aí a gente acaba perdendo um pouco de investimento aqui no Brasil, ou ainda, em alguns momentos de bonança, a gente acaba não prosperando tanto quanto precisava. Por isso que a gente precisa fazer a lição de casa internamente. Exato, né? Fazer a lição de casa. Agora, Alex, só para entender, essa mudança, né? Essa alteração, vamos dizer assim, nessa perspectiva americana, isso pode trazer impactos de alguma forma para os emergentes ou não seria ali suficiente para mudar, de repente, ali um pouco da trajetória dos investimentos, trazendo um pouco mais a perspectiva ali para os emergentes? O emergente sempre sofre, né? Quando há algum problema na Europa ou nos Estados Unidos, os emergentes, tanto no Brasil quanto na Ásia, sempre sofrem, né? Claro, porque são investimentos de maior risco, porque não tem estabelecido já um ambiente político, né, e fiscal, então o emergente sempre sofre nessa hora. Vale lembrar que quando houve aquela crise dos bancos ali americanos em março, depois com o Credit Suisse em abril, maio, os emergentes sofreram, teve ali uma volatilidade muito forte na moeda, nos juros e também na bolsa. Então os emergentes, ainda que tenha uma situação interna um pouco mais equilibrada, com uma globalização financeira, a gente não tem como fugir disso, né? O Brasil não é uma ilha, nós estamos aí financeiramente conectados no mundo, por isso até que você, no início da entrevista, citou muito bem a saída de investimentos do país na semana passada, porque os investidores aproveitaram o momento de bonança e tiraram ali parte do que eles ganharam, né? Embolsaram, porque ainda tem muitos riscos aqui na economia brasileira, mas os emergentes sim vão acabar sofrendo por essa interligação. Não que haja uma piora das condições domésticas dos emergentes, mas sim por essa relação interligada e de um risco maior de recessão ainda, mesmo que com menor intensidade, né, mas de recessão nos países desenvolvidos. Europa, Estados Unidos ainda estão preocupados com isso por conta do aumento da taxa de juros. Mas, de novo, a gente consegue amenizar ou neutralizar parte desses problemas externos se nós fizermos um avanço internamente nas questões fiscais. O problema é que, como a gente não avança internamente, porque não tem nenhum grande plano de redução de despesa e nem de venda de ativos, então a gente fica vulnerável ao que acontece no exterior, né? Seja por meio de problemas geopolíticos, como acontece agora Hamas e Israel, mas já havia Rússia e Ucrânia, então a gente fica ainda mais vulnerável quando tem essa questão fiscal nos Estados Unidos sendo destacada, porque isso é histórico, mas sendo destacada com um risco de downgrade da nota do país, né? Isso acaba influenciando todos os investimentos no mundo inteiro. Alex Agostini, quero agradecer, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação, volte sempre. Agradeço mais uma vez pelo convite a todos, uma boa semana. Obrigado, Paulo Felipe, até mais. Obrigada. Falamos com Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rate. São 11h05. Maurílio Goldner me chamando aqui para mais giro do nosso mercado. Fala, Maurílio. Vamos lá, Paulo. Expectativa, então, para a abertura daqui a pouco dos mercados nos Estados Unidos. Eu aproveito para trazer aqui a cotação das commodities. Só um segundo, Maurílio. O pessoal tá me avisando aqui, só para fazer um ajuste aqui com você. Eu só atualizando aqui